Então, meus amigos, vamos fazer aqui uma pequena leitura do livro Minutos com Chico, de autoria de José Carlos de Luca. É uma pequena reflexão. E caiu aqui o tema A Força do Ideal. O ideal do bem é a tua força. Serve a todos e a vitória começará em ti mesmo. Nina Aroeira. Olha que frase bonita, né? Para vencer os desafios do caminho, precisamos de muita força interior, coragem, otimismo, paciência, perseverança, dinamismo. São armaduras que nos ajudam a vencer as batalhas da vida. Mas onde encontrarmos essas armas? A orientação espiritual afirma que é no ideal do bem que acharemos a nossa força. A pessoa dotada de um ideal superior suporta as mais duras provas, tudo em nome dos nobres objetivos que acalanta. Um pai é capaz de fazer qualquer sacrifício para adquirir remédio a um filho enfermo, onde o pai encontra força no ideal de salvar o filho da enfermidade. Um cientista é capaz de despender anos e anos debruçado em extenuantes pesquisas, ideal de minimizar o sofrimento humano. Um atleta não medirá esforços para se submeter a longos e cansativos treinamentos pelo ideal de vencer uma prova olímpica. Muitos sofrem de um terrível mal chamado vazio existencial. Nossa vida não pode se resumir à conquista de valores materiais perecíveis. Precisamos preenchê-la também de ideias nobres, superiores. Sentir em nossa vida é importante para o próximo. E que este próximo não seja apenas alguém de nossa família. Quanto mais iluminamos a vida do próximo, mais a nossa vida se ilumina também. Quanto mais nos apagamos para nossos irmãos de caminhada, mais a nossa vida se obscurece de alegria. Quando vamos dormir, será que alguém endereça a Deus uma prece de gratidão por nós, por algum gesto nobre de nossa parte? Os ideais nobres são como as velas de um barco que nos levam para bem longe do tédio e da depressão. Será que não está na hora de estar velas? Vou repetir de novo essas últimas frases aqui. Ó. Os ideais nobres são como as velas de um barco que nos levam para bem longe do tédio e da depressão. Será que não está na hora de estarmos vela? E nesse instante possamos, em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, ao modelo guia de nossas vidas, que nesse instante de estudo, não só busquemos o equilíbrio dos nossos pensamentos, do nosso ideal do bem, mas que se efetue dentro de nós, o nosso psiquismo, da nossa alma, a cura espiritual. Que as mãos dos emissários do bem, do Espírito de verdade, essa luz que irradia do céu para o mundo material, possa encontrar em nosso coração o repouso e a ação para o bem. Muito obrigado, Mestre Jesus, por estar aqui hoje conosco, neste momento de estudo e de aprendizado.
Que tua paz e teu amor nos envolva a todos agora e sempre. Então, gente, é com alegria e com muita felicidade que a gente recebe hoje a presença desse nosso querido amigo, trabalhador espírita Zé Carlos, para falar da gente da alegria da prece. Então, Zé, fica à vontade, que Jesus te ilumine nesse momento. A palavra é sua. Meu querido irmão Alberto, uma boa noite. Dona Daci, Fidelis e tantas outras pessoas que eu estou vendo daqui. Boa noite, seu Zé. O nosso Mestre Jesus nos abençoe. Que os nossos mentores espirituais, envolvidos pela luz do amor de Deus, possam nos intuir, nos amparar, para que, em nome de Jesus, possamos conduzir a todos para uma reflexão. No momento que nós estamos passando, no momento atual, o homem precisa pensar. Eu estava aqui pensando, como o distrito de Pedras é feliz. Felicidade de todos os distritos, se tivesse uma pessoa devotada ao bem, abnegada à causa do Cristo, como você, Alberto. Eu sou apenas um cristão que tem que dizer a verdade, lhe admirar e pedir a Deus por você. Porque você é instrumento de luz. Você é instrumento de paz. Através de você, muitas pessoas estão ouvindo falar do Evangelho, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da terceira revelação. Isso é muito importante. Quantas e quantas milhares de pessoas no seu lugar que poderiam estar fazendo o que você faz, estão no devaneio da vida, estão buscando a ilusão, estão buscando os prazeres que não levam a nada e que muitas vezes só vão despertar depois do desencarne. Então, é uma alegria e lhe agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com você e todos os queridos amigos. Alberto, esse item, o item 23 do capítulo 27, Pedi e obtereis, é um dos capítulos chave para a espiritualização do homem. Porque no Livro dos Espíritos nós podemos encontrar na questão 658, a prece é agradável a Deus? A resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Para ele, a intenção é tudo. A prece do coração é preferível àquela que podes ler. Então, você já pensou se todos os homens com o coração voltado para Deus, com o sentimento do puro amor, se voltasse para conversar com o seu Criador, conversasse com Deus, tenho certeza que a psicosfera da Terra estaria outra completamente diferente. Porque existe uma diferença muito grande, não é? A prece que é feita com sentimento e a prece que não é feita com sentimento. Mas vamos refletir um pouco sobre a alegria da prece. Porque hoje nós já podemos perceber caminhando praticamente juntas a ciência, a filosofia e a religião. Por quê? Porque através desse veículo que pode levantar o homem para o bem, que é a internet, nós temos visto cientistas falando das experiências
e da eficácia da prece para centenas de doentes. E constataram a melhora daqueles doentes. Então, está provado que você levar o pensamento a Deus é um fato. A resposta é imediata. Mas essa prece que é feita pelo outro é tipo uma vibração. A pessoa recebe o fluido. As pessoas que estão recebendo aquele fluido nem sabem de onde está vindo. A alegria, no caso, para os cientistas, para os médicos, os doutores que estão fazendo a experiência, é uma alegria técnica. Mas, para aqueles que fazem a prece com o pensamento da caridade, esse vai sentir a alegria da prece. Por quê? A alegria é um estado de espírito. E, para nós, e para tantas outras pessoas que verdadeiramente fazem a prece conforme a recomendação de Jesus, aí sentem a verdadeira alegria. E o mais importante, vocês vejam bem, olha que coisa linda. O nosso querido irmão Agostinho, Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, o criador do exame de consciência para a Igreja Católica, você veja que ele começa dizendo: vinde, vós que quereis crer. Ora, aquele que quer crer. Né? É um convite que ele faz. Assim como Jesus fez aquele convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados. No segundo parágrafo, Agostinho diz: marchai, marchai nos caminhos da prece. Ora, tanto vinde como marchais é um convite a uma ação, né? É um convite para que todos nós entremos em movimento mental, colocando a nossa espiritualização em ação. É o mais importante. Todos nós sabemos que nós, espíritos, nos comunicamos, nos sintonizamos pelo pensamento. E através da prece, nós sintonizamos com os mundos espirituais. Se atentarmos para o que Jesus falou, qual foi a recomendação que Jesus fez? Dizendo que quando quiséssemos orar, quando quiséssemos falar com Deus, que nos afastássemos, num cantinho, entrasse em comunhão com o nosso Deus. É a grande diferença de quem apenas balbucia palavras falando com Deus para aqueles que, com sentimento, sentindo o que está falando, se dirigem ao nosso Criador. Esse chamado que o nosso querido irmão Santo Agostinho está ligado diretamente à fé. Vinde, vós que quereis crer. Ninguém crê de uma hora para outra. A fé repetindo, é uma construção. Uma construção pelos atos, pela oração, pela observância, por tudo. Porque orar é pensar em Deus. E pensar é emitir energia. É aí que entra a alegria. Você, com a energia, com o pensamento altamente positivo, um pensamento amoroso, irradiando energias de paz, de amor, com desejo sincero, o que acontece? Vai chegar no mundo espiritual
você receberá a resposta. Todo mundo sabe disso. Quando realmente se faz uma oração como ela deve ser feita, a gente sente a vibração de volta. Está aí o porquê que o nosso querido irmão Agostinho fala da alegria da prece também. E que muitas pessoas perdem essa oportunidade. Mas como eu falei que a fé é uma construção, e quem tem fé conversa com Deus, quem tem fé conversa com seus mentores espirituais, eu sempre digo no centro ao nosso pessoal, que cada um coloque o nome, porque ninguém sabe qual é o espírito que nos acompanha. Coloque o nome, converse com seu mentor espiritual, né? Para você sentir, inclusive, a vibração dele. Para quando você estiver pensando que é um monólogo, é um diálogo. E você perceber esse diálogo pela energia que o seu mentor espiritual está vibrando. Mas, infelizmente, não temos esse costume. E sempre digo aos nossos irmãos que se habituem a essa prática. E pela manhã, olha como a gente se aproxima de Deus e como a gente começa a construir nossa fé. Nada mais belo, nada mais autêntico, nada mais bonito do que você acordar e agradecer a Deus pelo novo dia que se inicia. Você aí é feliz, Alberto, na pedra? Sem poluição. Essa tranquilidade, essa harmonia, você interagir com as forças vivas e puras da natureza e agradecer ao Supremo Criador dos Universos. É maravilhoso, meu irmão. É o grande primeiro passo. Volto ao Livro dos Espíritos para, mais uma vez, dizer aos irmãos, a prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Dona Daci, antes de começar os trabalhos, ela estava fazendo uma observação sobre isso. Sobre o momento importante que o planeta Terra está atravessando. Um momento importante que todos nós estamos atravessando. Porque nós, cristãos, não podemos nos deixar levar por essa onda arrasadora do modismo, que mais do que nunca estejamos ligados ao nosso Deus. Então, vejam bem, meus irmãos, que aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E não precisa falar, não precisa descer em detalhes, para que todos nós percebamos o que está acontecendo no mundo, no Brasil e ao redor de todos nós. É um absurdo. É uma falta de amor muito grande, falta de respeito ao outro, a desvalorização da vida, uma desvalorização geral. Tudo isso por falta de Deus. E na hora que a gente procura Deus, Deus chega até nós, conforme aqui está no Livro dos Espíritos. Mas, meus queridos irmãos, é muito importante que a gente saiba orar. Que pelo menos, para a gente sentir a alegria de estar conversando com o nosso Criador, a alegria de sentir a vibração e ter consciência que está sendo ouvido e correspondido,
é preciso que a gente se prepare. Você veja, meu irmão Alberto, para ir a uma festa, todo mundo se prepara. Todo mundo se prepara para tudo, tomar banho, trocar de roupa, botar perfume. Qual seria a preparação para quem quer conversar com Deus? É trocar de roupa, tomar banho? Não. O que menos importa é a roupa. Mas o nosso templo deve estar puro. E como devemos nos preparar? Inicialmente respirando. Respirando para acalmar, para neutralizar diversas ações. Concentrando o pensamento no que nós vamos fazer. Para que então, com pureza de coração, a gente começar a falar com Deus. É nessa hora que precisamos usar um pouco da razão, baseado no que Jesus falou. Que a boca fala o que está cheio o coração. Então, nessa hora, precisamos também estar vigilantes para que a gente não desvie do nosso objetivo. Podemos louvar, podemos agradecer, bendizer, pedir. Temos 1000 circunstâncias para nos dirigir ao nosso Deus. E especialmente aquelas pessoas que têm uma fé dinâmica, que têm a fé viva em falar com o nosso Deus. E aí, você na sua salinha, você em qualquer lugar, você se conectar com as esferas espirituais superiores, para que você possa receber as emanações do mundo ou dos mundos espirituais e você se sentir feliz e alegre com a prece que você fez. Não é à toa que esse homem, doutor da igreja, o nosso querido Agostinho, fala isso. Escreve isso. A alegria da prece. E ele nos convida à construção da fé, porque você precisa ter fé para sentir a alegria da prece, quando ele faz: vinde vós que quereis crer. Olha, os espíritos celestes acorrem e vêm vos animar. Grandes coisas. Então, é justamente na hora que a gente procura Deus que atraímos para nós os bons espíritos. Esses espíritos que nos intuem. E as pessoas mais sensíveis, as pessoas que têm uma percepção bem maior, se sentem felizes e muitas vezes têm respostas para os seus pedidos, para as suas consultas mentais. Deus é amor. E nós somos frutos desse grande amor de Deus. Nós, como estamos engateando ainda, somos infância, né? Estamos na infância espiritual, nós não saímos, não aprendemos ainda a usufruir desse amor. Mas nós estamos aprendendo. E essa aprendizagem vem com a construção da fé. Por isso que o nosso querido irmão Santo Agostinho diz: vinde vós que quereis. Olha que ele diz: quereis. Então a gente ainda quer. Né? Quereis. Crer. Tem muitas pessoas que creem. Mas tem uma coisa. Como é a sua crença? É uma crença verdadeira? Uma crença racional? Uma crença lógica? Uma crença com sentimento? Ou uma crença irracional,
uma crença fanática. Graças a Deus, nós que militamos dentro da doutrina espírita, não somos melhores do que ninguém, porque todas as religiões, né, conduzem o homem a Deus, mas tem uma coisa que precisamos atentar também, que a verdade está acima de todas as religiões. E a gente só encontra essa verdade com a lógica e a razão. Por isso, meus queridos irmãos, que eu tenho dito no Centro Espírita Irmão Lucas, né, que as respostas mudam o mundo e também os conceitos. Porque todos nós só temos resposta quando fazemos as perguntas. A filosofia está aí. E nós, por força do conhecimento, por força de querer progredir, sempre estamos perguntando em cima daquilo que nós já conhecemos. Cada um formando a sua própria filosofia. Cada um de acordo com o modus vivendi, vai ter também seu modus operandi para com Deus e para com o próximo. Por isso que nós temos que render homenagem a alguns irmãos que já estão na espiritualidade, que falam com tanta propriedade, com tanto esmero, em nome de Jesus. E nos inspiram, nos convidam e nos alimentam. Eu tenho insistentemente falado lá no Centro Espírita Irmão Lucas, a importância de uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que é a mensagem remuneração espiritual. Onde eu vou, eu falo isso. Por quê? É o meio das pessoas refletirem e começar a servir de maneiras interessadas. Porque todo trabalho, todo serviço é uma obra de amor. E o mais importante, nessa mensagem, que todo trabalho também é uma oração, e nessa mensagem de Emmanuel, o que é que ele nos diz? Que toda vez que você está servindo, está trabalhando como voluntário, e que a justiça divina vem lhe cobrar alguma coisa, mas especificamente vamos falar o caso das obsessões, ou de alguma reparação mais séria, se a justiça encontra você em serviço ao próximo, imediatamente a providência divina manda que aquela cobrança seja suspensa. Porque você está a serviço do bem, da verdade e do amor. É uma oração. É uma oração. Ah, se todos nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos olhar para nós mesmos, quando estamos em oração, como o nosso perispírito cresce, como muitas vezes as pessoas se iluminam, como você fica leve. Por quê? Porque a conexão foi perfeita. Meus queridos amigos, claro que a nossa doutrina espírita tem 166 anos com o surgimento, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, bem antes disso, vejam o que eu estudo. E o que é, às vezes, reter um pouco da verdade. Antes de nós espíritas, a Igreja Católica, às 18 horas, fazia a oração do Ângelus. Parava tudo. Em 18 horas, você rezava o Ângelus. No meu caso, que fui seminarista, estudei para ser padre,
era em latim, depois em português. O anjo do Senhor anunciou Maria. E aí ela construiu por obrigar seus filhos a vir Maria, né? Então você veja, com as obras complementares de André Luiz e outros espíritos, nos é dito o quê? Que a nossa hora 18 horas, magneticamente, os polos da Terra contribuem para que as nossas preces alcancem as altas esferas espirituais. Olha aí a religião. Olha aí a religião. Não é que a ciência diz que você, quando você ora, e quando você ora, a pessoa quando ora, que há uma mudança dos lobos na nossa mente, no nosso cérebro. A ciência falou isso agora. Olha a ciência se unindo à espiritualização. Eu não quero nem falar em religião, porque esse é um fato comprovado que não pertence a religião nenhuma, mas pertence sim à espiritualização do homem. E essa espiritualização está vindo através da prece. É preciso que todos nós entendamos isso. Por isso que o nosso querido amigo, irmão, Santo Agostinho, nos faz um convite. Olha como ele faz. O primeiro chamado, vinde. Depois vem a ordem. Marchai, marchai nos caminhos da prece. Vinde, ele fez o convite. Depois ele ordena para continuar, marchai. Então, todos nós que cremos, precisamos dinamizar a nossa fé através da oração. A oração é o único caminho, é o único caminho que nos conduz diretamente ao nosso Deus. Pensando assim, a oração é o único caminho que nos conduz diretamente ao nosso Deus. Quando você se liga diretamente a Ele. Como nossos companheiros espíritas sabem que existe um departamento que analisa os pedidos de cada pessoa, mas quando a gente ora diretamente a Deus, a nossa conexão é com a mais alta esfera espiritual. E que maravilha! Quando você agradece, quando você louva, quando você tem consciência que Deus é realmente o amor. Que Deus, acima de tudo, é a perfeita justiça, é a perfeita misericórdia e a perfeita bondade. E você diz a Ele, quer dizer, a Ele o modo de falar, né? Diz a Deus que confia nele. E aí, meus queridos amigos e irmãos, manda a providência divina que você seja assistido. É porque ainda nós temos resquícios dos ensinamentos igrejeiros, onde nos ensinavam a fazer promessas, onde rezavam por nós, ou nós pagávamos para que rezassem por nós. Mas hoje, com a consciência liberta, nós sabemos que somos nós, criaturas que temos que nos comunicar diretamente com o nosso Criador. Pois, meus queridos amigos e irmãos, o alicerce da nossa vida espiritual é a nossa fé. Veja bem, o alicerce da nossa vida espiritual
é a nossa fé. E a fé faz com que, essa fé faz com que a gente louve, agradeça ao nosso Deus. Não é à toa que Jesus recomenda que oremos pelos que nos perseguem. As pessoas não param para analisar isso. Por quê? Quem te persegue está emitindo energia, uma energia negativa, um fluido negativo muito grande. E se você ora para aquele que lhe persegue, simplesmente você neutraliza aquela energia. Por isso que Jesus recomendou isso. Que orássemos pelo que nos persegue. E é importante a gente rezar por todos. Meus irmãos, sintamos a alegria de, nas nossas orações, orarmos, pedirmos a Deus piedade e misericórdia para os órfãos de pais vivos, para as nossas irmãs prostitutas de ambos os lados, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. E as desencarnadas passam por situações bem piores, porque muitas prostitutas encarnadas não sofrem a escravização que muitas irmãs desencarnadas sofrem e passam. Meus queridos irmãos, oremos pelos suicidas. É através da nossa oração que eles vão sentir segundos de alívio. E precisamos orar por eles. Porque, infelizmente, pela ignorância, por não saber, por uma fraqueza, por um momento de infelicidade, eles ceifaram a vida. Então nós, como cristãos, precisamos dar um pouco de alívio a esses irmãos. Que uma classe que todos precisam e todos esquecem, a classe médica. E nós sabemos, os hospitais, quantas vampirizações existem nos hospitais. Quantas correntes de obsessores nos hospitais em cima dos doentes. Muitos ali espiando, em prova, sofrendo as perseguições. E muitas vezes não tendo quem ore. Então, nas nossas orações, peçamos pelos doentes, pelos médicos, mantenedores da vida, por todos os desencarnados. Já pensou se fizéssemos uma corrente de oração, cada um no seu momento, pedindo piedade e misericórdia a Deus, para que contivesse a fúria dos irmãos traficantes? Já pensou? Lá na ponta, deixarei de existir mais drogas, consequentemente, menos viciados. Porque todos os irmãos são também influenciados por espíritos que ainda vivem e têm seus guetos, têm suas gangues nos mundos espirituais. As mediúnicas, quando chegam irmãos naqueles estados, né, os médios sabem, com o braço, quando eles tomam lá tem um tipo de droga que eles usam no braço, mas que queima, eles sentem, né? Não sei. Depois vem cobradores atrás desses espíritos porque fugiram. Então, assim como Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados, a nossa oração também alivia as dores de milhões de espíritos sofredores. E a nossa consciência é outra. Louvemos, e tem mais. Vamos pedir por todos os espíritas conscientes. Todos os espíritas conscientes
Que maravilha! Um Alberto, olha que o dono da CIT estava falando no momento que nós estamos atravessando. São espíritas desse nível que nós precisamos pedir que Jesus, que Deus, né, tenha um olhar para esses irmãos, porque são instrumentos verdadeiros de paz e de esclarecimento iluminativo. A situação não está fácil. A situação não está fácil. A situação não está fácil. Ninguém se assuste, nem tenha medo das perseguições, dos apertos, das situações provocadas por eles, porque eles estudam toda a nossa vida. Mas o nosso escudo é a prece. A nossa defesa é a prece. Porque confiamos em nosso Deus. Como eu disse antes, que o alicerce da nossa vida espiritual é a nossa fé. Conjuguemos fé e oração, fé e prece. É na hora que, de maneira consciente, com o dever de cristão, sem perceber que estamos fazendo a caridade e que nós oramos a Deus, a Jesus, a Maria, o mentor espiritual, que a gente tem a ligação, pedindo por alguém, é nessa hora que sentimos a verdadeira alegria. E que muitas vezes a gente, em oração, quando a gente se dá conta, a gente está chorando. Quando a gente se dá conta, você está leve. E quando você volta ao estado normal, você fica tonto. Por quê? Porque nós conseguimos entrar em conexão com as esferas espirituais. Sem falar, às vezes, naquela tremedeira que dá, porque a corrente é bem diferente da nossa corrente aqui. Cada espírito, cada esfera vibra uma corrente. Por isso que os orientais trabalham muito os chakras. Porque quanto mais rápido for a rotação do chakra, mais energia, mais ascensão eles têm. Então, meus queridos irmãos, vamos começar a agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Então, meus irmãos, e tem mais. Você veja a misericórdia divina. O que Jesus nos diz. Até hoje eu procuro ou a nossa real inferioridade ou uma verdadeira falta de esclarecimento de centenas de anos atrás. Tem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui. E o nosso querido evangelista Mateus, no capítulo 7º, versículo de 7 a 11, ele registra: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, que procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Aí, mais uma vez, a gente apela para o nosso querido Agostinho: marchai nos caminhos da prece, para que as portas sejam abertas. Para quem esteja por trás das portas, ouvir os nossos rogos, os nossos pedidos, as nossas necessidades. É muito bom que nas nossas preces a gente diga a providência divina, diga a justiça. Que os erros do passado é porque nós éramos ignorantes, mas que hoje
nós estamos fazendo um esforço muito grande para não mais errar. É importante a sinceridade para com o nosso Deus, apesar de que, né, sabemos disso perfeitamente, segundo o nosso querido irmão André Luiz, ninguém mente para a espiritualidade, porque nós somos conhecidos e medidos pela aura que nós expressamos. É o sentimento, é a vibração, então ninguém mente. Todos nós sabemos disso perfeitamente. Mas é muito bom. É muito bom, por que é muito bom? Baseado, mais uma vez, repetindo o que Jesus falou. Que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, preciso que a gente diga a Deus, que a gente diga a Jesus. Eu fiz no passado porque era ignorante. Aos irmãos que eu maltratei, meu perdão. E você veja a ligação que tem as nossas obsessões de hoje. A recomendação, bem antes de Cristo, não faça aos outros aquilo que não quer que aconteça com você ou que lhe façam. Então, assim, fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo porque, meus irmãos, nós não sabemos quem são as pessoas que batem à nossa porta. Quem são as pessoas que nos procuram? E um copo com água que você dê a alguém, um sorriso que você dê a alguém, um olhar fraterno, um sorriso fraterno, é uma oração. É uma oração. Infelizmente, as dores que se avolumam em nosso planeta Terra é pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência, pelo ciúme, pela inveja. Quando cada pessoa deveria e poderia se espelhar nos bons exemplos dos outros. Por isso que nós temos que enaltecer as ações das pessoas que são boas. Por isso que temos que falar bem de nosso irmão Alberto. Temos que falar bem de Nélbia. Temos que falar bem das pessoas, o pessoal de Itapema que está colocando um centro espírita agora. Até desses irmãos humildes que abrem uma casinha e começam a falar de Jesus sem estar preocupado com o dízimo. Esses merecem o nosso apoio, porque estão levando a palavra de Jesus. Precisamos entender isso. Muitas vezes, perdemos muito tempo falando de A, B, C, D, por ciúme, por inveja, que é o que mais tem. E é que eu disse uma vez com um grupo na federação, eu conversando com o pessoal na federação. Eu disse que nos centros espíritas, onde estão agrupadas as pessoas mais devedoras. E se a gente fizer uma reflexão, nós vamos encontrar que é mesmo. Por isso que eu fui outro dia fazer uma palestra para o centro espírita aí fora, e eu levei o conceito do irmão Emmanuel, que é um conceito mais duro. Filomeno de Miranda, um linguajar mais suave. Joana de Anjos também. Filomeno de Miranda, não é? Que o médium é o quê? Espírito essencialmente em provas, resgatando equívocos e débitos da retaguarda moral. Emmanuel não. Emmanuel mais incisivo. Né? Não estou aqui, não lembro completamente como foi que ele falou. Mas ele nos chama de fracassados que cometeram todo tipo de absurdos. E que hoje nós estamos tendo a oportunidade. Mas todos nós sabemos que de vez em quando, pelos hábitos do passado,
trazemos ainda algumas tendências e aflora em nós ainda o ciúme, a inveja, o orgulho, a prepotência, qualquer tipo de inferioridade. E aí é preciso lembrar que Jesus falou da oração e da vigilância. Pois é, meus queridos, é justamente na prece, na vontade e a confiança em Deus, que nós podemos procurar a nossa iluminação interior. É esse contato direto com Deus. Eu estou tentando fazer brilhar minha luz. Então eu vou em busca da luz maior que a luz de Deus. Eu estou tentando amar. Então eu vou em busca do amor maior que é Deus. E assim somos nós, meus irmãos. Por isso, meu querido irmão Alberto, eu estou muito feliz em você ter me convidado para, através do meu raciocínio, a gente expor esse pensamento através do que o nosso querido irmão Santo Agostinho nos diz. Não é? Orar é pensar em Deus. Orar é desenvolver a nossa fé. E desenvolver a nossa fé é simplesmente se aproximar muito mais do amor. Que Jesus nos abençoe e estou à disposição para qualquer questionamento, meu caro Alberto. Zé, estamos gratos pela tua disponibilidade de ter doado um pouco da tua energia, do teu magnetismo, do teu conhecimento, porque sabemos que quando uma coisa nos faz bem, e essa coisa se chama-se doutrina espírita, a gente quer também fazer algo por nós mesmos, não é por ela, porque a doutrina espírita, ela por si só, ela é uma revelação, ela é uma verdade, ela é um conhecimento acima de nós. Mas, com um sentimento de gratidão, a nossa alma é tocada por esse sentimento e a gente quer também que aqueles que querem caminhar, querem despertar também, bebam dessa fonte inesgotável, que é a doutrina espírita. Então, para mim, a doutrina espírita é o meu norte. Sempre me pautei nela e não errei muito mais por causa dela. E eu sou grato por ter, desde a juventude, ter aprendido e bebido nessa fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Então, eu acho que a gente tem a obrigação moral também de ser um propagador da verdade. Então, Zé, muito obrigado pela tua disponibilidade. Também senti muita alegria nessa noite. Eu espero também que os amigos que estejam presentes também sintam também essa energia salutar, de estarmos juntos por um ideal chamado amor. Tá? Então, Zé, você falou uma coisa interessante aí sobre a necessidade que temos de conversar com o nosso anjo de guarda, e a gente não tem esse hábito. Um hábito salutar, uma necessidade que a gente tem de conversar com esse amigo espiritual. Zé, tem algum tipo de exercício que a gente possa fazer, Zé, para poder a gente começar a ouvir a voz desse amigo e sentir ele junto da gente? Silenciar, orar e perceber. A respiração é muito importante. A respiração é a chave de tudo. Como está todo mundo no início, 2 tempos. Inspirar, segura um pouquinho e expira. Inspira, segura um pouquinho e expira. Umas 5 vezes. E aí, porque reequilibra e harmoniza tudo. Né? E se alguém quiser se aprofundar, aí, inspiração melhor, porque oxigena os alvéolos e oxigena o cérebro também, né?
Se alguém se sentir tonto, é isso mesmo, porque está faltando oxigênio. Então, vai fazendo isso. E aí, como ele vai se comunicar conosco por pensamento? Você, meu querido espírito protetor, preciso me aproximar de você. Precisamos caminhar juntos. E você aguarde a resposta. Vá fazendo isso. Até a hora que você se sentir bem próximo. Porque o nosso espírito protetor pode estar perto da gente, como pode estar distante. Dependendo do nível do espírito que seja o nosso protetor, né? Mas antes eu quero fazer um registro aqui, Alberto. Fiquei muito feliz em ver o nosso irmão Hélio Esquivel. Ele está aí assistindo. Hélio, um abraço, meu irmão. Você está sumido, apareça. Continua, Alberto. Viu sim, viu, Alberto? Então é isso. Começando porque tudo é de degrau em degrau. Primeiro ponto é isso. Você está entendendo? Pronto. Porque isso é muito importante. Que a coisa mais difícil que temos a saber, inclusive isso é uma prova para todos nós, é aquele questionamento. Influencia os espíritos em nossa vida? Olha a resposta. Muito mais do que poderes imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí eu pergunto, que tipo de espírito? Então, às vezes, você está no monólogo, pensando que tem um monólogo você com você mesmo, tem um outro espírito te influenciando. E quando você confia no seu mentor, você vai embora. Não é? Embora ele não interfira no seu livre-arbítrio, porque nenhum espírito pode interferir em nosso livre-arbítrio, mas ele pode dar um conselho. Ele pode nos dar força e nos motivar. Basta fazer isso. Pare 5 minutinhos, 2 dias, 3 dias. Meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, como quer chamar? Hoje é seu dia. Vamos conversar aqui. O que é que você tem para me dizer? Pronto, espere e deixe. É sério. E você vai sentir perfeitamente a resposta deles. O diálogo dele. Tranquilo. Esse é um exercício que eu faço constante. Eu faço as perguntas às pessoas lá, o corpo mediúnico, e eles têm resposta tranquila. Que vem do íntimo. Que vem do íntimo. Não é? Quanto ao que o nosso irmão Zé Carlos falou aí, graças a Deus temos essa base, né? Esse conhecimento é muito aproveitoso, né? Principalmente baseado dentro do Evangelho de Jesus, né? Que nos fala da fé humana e a fé divina, né? Então são 2 parâmetros que nós devemos distinguir e tirar proveito, né? Da divina, como o nosso irmão Zé Carlos falou, né? E está de parabéns porque só falar de Deus ilumina, né? É luz, é amor. Infelizmente, a natureza humana ainda não é dessa geração que poderá haver uma mudança, né? Só depende de cada um, como fala lá na fé divina, né? Porque estamos numa escola, né? Onde todos deverão aprender, né? E deixar aqueles resquícios que ficou na retaguarda moral do passado de cada um, né? E lapidando, né? Para que possamos ter uma pedra nova, né? Eu creio que estamos no caminho. A espiritualidade é a demonstração para que possamos buscar esse conhecimento, né? E é a base. Nosso irmão está de parabéns, nosso irmão Zé Carlos, né? Um prazer, Zé. Eu te ver hoje aí, né? Você falando, isso é muito importante, porque você transmite, né? Esse conhecimento com amor e fervor, né? Está de parabéns. Valeu, Zé. E a Obrigado. todos aí, né? Uma boa noite. Tudo de bom. Obrigado, irmão. Pode falar, dona Darcy. Reflexão para a gente. Quando fala em Deus, quando fala na fé, na divindade celestial, parece que irradia luz em todas as direções, em todos os corações. A fé é o pilar de tudo, o amor. O amor é tudo. O dia que o ser humano tiver amor, vai ser tudo melhorado entre um e outro.
A base de tudo, o amor. E eu queria falar, pedir para vocês, isso aí, eu já estava planejando isso aí, uma coisa. Eu queria pedir para vocês, inclusive seu Zé, não sei se tem mais alguém que trabalha na federação, é um pedido que eu estou fazendo, assim, que uma coisa assim, muito profunda, muito assim, que é além de mim, assim, sabe? Que eu não sei nem explicar direito para vocês, inclusive já falei até com um amigo meu também, sobre isso. Não tem como organizar todos os centros espíritas, todos os lugares, ponto de luz, para ter um determinado horário junto, para fazer prece, para orar firmemente, pensando no manto de luz celestial, nos raios luminosos de luz, para irradiar em todo o planeta, para ajudar. Marcar, assim, com tempo, com muito amor, com muito, assim, pensar bem, esquematizar, ver como fazer um determinado tempo. Aquele que não puder comparecer, que quem comparecer irradia luz para aquele que não puder comparecer e que ajuda essa luz a ser irradiada, porque o planeta Terra está precisando, a luz vermelha está acesa. O momento é agora, não podemos perder tempo. Isso quer dizer que vai ter muita sombra que vai tentar impedir, vai tentar causar desunião, problema, mas quando a pessoa está focada na fé, está amparado e protegido pela divindade celestial, um segurar na mão do outro e com muita fé ajudar nosso planeta, ajudar todos nós. Tem como fazer isso? Dona Daci, não custa nada a gente sugerir. Graças ao bom Deus, nós temos o nosso dia de vibração. Temos nosso dia de vibração para visitas, não vou dizer indesejáveis. Se a espiritualidade permite que ele chegue até nós, é porque sabe o que está fazendo. Mas o nosso pequeno, humilde centro espírita Irmão Lucas tem esse dever. Toda semana, o grupo de vibração está reunido. Mas tenho certeza que eu vou. Nós temos nossa irmã Cristina, que é uma das coordenadoras do CR2, que é o grupo que é o conselho onde nós fazemos parte. Eu vou falar com ela para ver se ela sugere isso à federação. Né? Agora, se oficialmente não quiserem, a gente pode reunir 1, 2, 3 centros no mesmo horário. Tem corrente de Bezerra de Menezes, tem corrente de Maria, tem diversas correntes, né? Tem diversas correntes espiritualistas ligadas à Fraternidade Branca que se reúnem nos horários para vibrar. Tem a comunhão do pensamento, que é o grupo esotérico, que às 18 horas se reúne, enfim. Né? Isso aí. Mas, só para de parabéns, eu vou conversar com a nossa irmã Cristina para ver se ela sugere isso. Ô, seu Zé, tem vários pontos de luz vindo da divindade em todas as direções do planeta. Está precisando de nós humanos, porque cada ser humano tem o seu sol interior, tem o seu brilho interior, através da fé, através da oração, da prece. Deixa essa luz irradiar junto com a que está vindo de lá de cima, que está em todos os pontos, pedindo para nós humanos, através da nossa fé, ajudar essa luz a ser irradiada. É através do nosso amor, da nossa fé, da nossa... olhar tudo e a todos com o olho do amor, com o olho do coração, e ajudar a irradiar essa luz. Ela precisa ser irradiada. É um pedido que eu estou fazendo para vocês, em nome de Jesus. Faça isso. Perfeito. Cada um tem sua verdade. Não. Com o seu patamar de entendimento. Mas você vê bem, considerando que seja a construção inferior ou superior, é criação do nosso íntimo, que resulta uma energia através do nosso pensamento. Se você tem
um inimigo, e você tem consciência que você não pode manter aquele sentimento de ódio, simplesmente você viva para ele, você reza para ele. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que a gente deve orar pelos nossos irmãos adversários, pelos nossos inimigos, diz que orar e perdoar não é conviver com eles, mas é não ter mágoa nem ressentimento. Na hora que você começa a desfazer, desconstruir a mágoa, o ressentimento, você está livre. Você pode tranquilamente depositar suas oferências na mente do coração ao altar do nosso Deus, que é seu próprio coração. Né? Eu entendo assim. Ótimo. Gente, infelizmente está chegando o horário, né? O momento de despedida temporária. Agradecendo a presença de todos, na certeza de que nos permitimos ao estudo fraterno, com alegria, com disposição em querer aprender para melhor servir. Então, é com essa disposição que estamos aqui hoje, doando também as nossas energias, porque, com certeza, o plano espiritual recolheu fluidos benéficos para socorrer no plano espiritual os nossos amigos, pessoas necessitadas. Então, só temos que agradecer essa noite por essas bênçãos. E mesmo sabendo que a nossa visão ainda é muito restrita e não conseguimos ver as benesses que, ora, nessa horinha de estudo, o plano espiritual recolheu e nos doou, só temos que agradecer, né? Essas bênçãos maravilhosas do estudo. E com certeza eu acredito na nossa libertação, na nossa cura através do estudo também. O estudo é importante. Então, Zé, estamos gratos pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Esperamos que tenhamos outros dias como esse para trocarmos energias salutares e amorosas. Estarei sempre à disposição. Ok, meu amigo. As considerações é com você e pedimos que finalize com a prece. Ok? Gente, muita paz e que Jesus ilumine sempre o nosso caminho e que Ele seja o nosso modelo e guia. Obrigado, Zé. Valeu. Lembrar a todos aquela parábola de Jesus, a parábola do semeador. Que o nosso terreno seja um terreno fértil para que a semente do Evangelho prolifere em nós. E que essa semente se multiplique para que cada irmão aqui presente seja verdadeiro semeador. Obrigado, meus irmãos, e que Jesus abençoe a todos.